Olá, Susana. Olá. Muito obrigada por teres aceito o convite para partilhar um bocadinho desta tua nova obra, Quanto Tempo Tem um Dia, Experiências de Maternidade, que foi publicada agora em maio. Gostaria de te perguntar porque que decidiste partilhar uma experiência tão íntima publicando a obra. Muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui a conversar contigo, assim com estas novas tecnologias, estas novas conversas de tempos de pandemia. Eu fui convidada pelo diretor da coleção Retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o António Araújo, a publicar um livro na coleção. E quando surgiu o tema da maternidade, eu disse-lhe logo que me interessava muito e que, aliás, era um tema que eu já tinha pensado escrever desde que tinha tido a minha primeira filha, que tem agora 8 anos, e se calhar precisava que alguém me empurrasse um bocadinho e que me dissesse então faz e me desse um deadline. E assim que falámos, discutimos eu abordar este tema. Eu disse-lhe logo, e um pouco intuitivamente, sem sequer ter pensado muito sobre isso, disse-lhe logo: mas António, se for para fazer isto, eu vou ter que escrever em primeira pessoa. E ele disse: força, tudo bem. O livro tem umas partes, também gostava de dizê-lo, tem umas partes que são a experiência de outras mulheres, são, aliás, vivem de conversas, de diálogos com outras mulheres, uns diálogos mais longos, outros mais curtos, e desse confronto que nós, mães e também pais, temos também no contacto com outras mães e pais e nessa partilha que existe também com outras mães, mas o grosso do livro realmente é a minha experiência pessoal, a minha história e a minha vida com as minhas filhas. Eu tinha acabado de ter a minha segunda filha e, portanto, estava numa fase, outra vez por aquela experiência de voltar a passar outra vez pela experiência de voltar a ter um bebê, embora já não fosse uma experiência nova. E eu penso que isso também me permitia abordar a maternidade de uma maneira que nem sempre é comum. Não há muitos livros sobre o tema em Portugal, pelo menos enfim, não escritos como obras, quer dizer, há livros de conselhos, há blogs, há toda uma produção sobre a maternidade, mas não há muitos livros de escritores ou de jornalistas de coisas mais aprofundadas sobre o tema, isto em Portugal, porque há noutros países. E eu sentia também que mesmo os livros que há noutros países, noutras línguas, são sempre muito focados no início da maternidade, nessa transformação quando uma mulher se torna mãe, não é? Que é quase um choque, às vezes uma surpresa, ao mesmo tempo um maravilhamento, desculpa, mas muito focado nesse momento muito transformador, não é? E eu tinha acabado de ter a minha bebê, mas já era a segunda, e a minha filha já tinha crescido, não é? Eu já tinha uma relação com ela muito diferente e interessava-me também falar disso, falar do crescimento, falar da relação, tentar olhar também um bocadinho para a frente, imaginar como é que será daqui a uns tempos, olhar para trás, para a minha própria experiência também como filha e o que é que eu tinha aprendido para depois ser mãe. E senti que havia aqui essa oportunidade de fazer uma coisa um bocadinho diferente e parti para ela. Claro que depois foi muito difícil, ou muito mais difícil do que aquilo que eu estava à espera, escrever na primeira pessoa e fazer essa partilha aparentemente simples da minha vida. Consideras que o facto de ser escritora permitiu um olhar mais atento e mais detalhado desta experiência? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a experiência da maternidade é uma experiência que pode ser voraz, não é? Tudo está sempre a mudar, porque uma criança, um bebê de meses, é obviamente muito exigente, mas uma criança de 1 ano também, uma criança de 2 anos está a aprender outras coisas, está a fazer coisas novas e exige imenso de nós. E eu acho que as fases de um filho são tão diferentes, não é? Exigem coisas tão diferentes de uma mãe e também de um pai.
que nós rapidamente nos vamos esquecendo daquilo que fica para trás. Eu às vezes quando falo com amigas que são mães, às vezes elas perguntam-me como é que tu fazias quando, sei lá, a tua filha tinha 9 meses e eu comia isto, comia aquilo, e eu às vezes já não me lembro, não é? Porque realmente a maternidade também modifica muito esta percepção do tempo, não é? E parece às vezes que já foi, parece que passa muito rápido, mas também ao mesmo tempo parece que já foi há muito tempo e que não nos lembramos. E eu acho que o exercício da escrita tem essa capacidade de nos fazer relembrar, quando se começa a escrever, realmente os momentos reemergem, nós acabamos por voltar a situações que vivemos e que pensávamos que já tínhamos esquecido, não é? Há um exercício de reviver e de refletir sobre aquilo que vivemos, que eu acho que faz com que se dê uma atenção, que vá-se buscar memórias e que se dê uma atenção a essas memórias, que eu acho que quando não fazemos esse exercício acabamos por não ter essa possibilidade, não é? Por outro lado, eu também senti muito quando finalmente, ao fim de bastante tempo, eu comecei a encontrar o tom para o livro, sobretudo para esses capítulos que eram sobre a minha experiência pessoal. Eu senti muito que era um exercício quase de esticar esse tempo, de tornar grande o meu universo, que forçosamente se tinha tornado um universo bastante pequeno. Eu acho que muitas vezes os pais, e eu acho que mais as mães do que os pais, eu gosto sempre de incluir aqui os pais porque acho que muitas coisas, as experiências são comuns, mas a verdade é que eu acho que é uma experiência que continua a ter talvez mais impacto nas mulheres e acaba por limitar mais as mulheres, e eu acho que muitas mulheres sentem isso, em que a partir do momento em que nós temos filhos, o nosso mundo reduz-se, não é? E não é só porque sai mais, porque sai menos, quero dizer, porque sai menos para à noite, ou, não é só isso, não é? Mas o nosso universo fica muito, torna-se mais doméstico, vivemos muito entre a casa e a escola dos filhos, e e há um cotidiano que acaba por nos estar sempre, não é, a convocar, que é um cotidiano também muito intenso, não é, de idas à escola, de tratar da casa, de tratar dos filhos, estar com eles, brincar com eles, arranjar tempo para eles, não é, tudo isso. E eu senti que escrever sobre isso era uma maneira de tornar esse universo tão pequeno maior, era dar-lhe importância e era também atribuir-lhe significado. Era uma maneira, eu acho que a escrita tem essa capacidade de atribuir significado, de encontrar sentido, não é? De lhe darmos um fio narrador, qualquer coisa que prenda ao que aconteceu e ao que vem a seguir, não é? Dar-lhe um arco, dar-lhe uma certa espessura que nós muitas vezes no nosso dia a dia não sentimos. E eu percebi a uma dada altura que era isso que eu estava a fazer, portanto não foi uma coisa imediata, eu comecei a escrever e percebi a uma dada altura que era isso que eu estava a fazer, era tornar importante este meu dia a dia por escrevê-lo, às vezes até um pormenor que nós poderíamos dizer que era corriqueiro, não é? O pormenor, como é que é a minha casa, descrever a minha casa, descrever certas rotinas e pequenos episódios que são absolutamente banais. E por outro lado também era importante para mim, e eu acho que é importante se calhar para muitas escritoras, isto que era poder sentir que este universo doméstico pode ser um universo literário, portanto pode trabalhá-lo, escrevê-lo, pensá-lo, trabalhá-lo, torná-lo uma matéria que é depois literatura e que pode entrar em diálogo com outras literaturas, com outros temas, fazer parte desse grande diálogo que é a literatura em geral, não é? A literatura universal. Susana, a partilhar diálogos com outras mulheres, o que é que te motivou a convocá-las? Eu sempre senti que a experiência da maternidade é uma experiência que pode ser muito solitária, e eu acho que muitas vezes é solitária precisamente porque, apesar de ser a experiência mais comum, mais universal que todos conhecemos, porque mesmo quando não somos mães ou pais,
somos filhos, não é? E portanto vivemos, digamos assim, entre aspas, do outro lado. Eu acho que acaba por ser uma experiência que é muito pouco falada, e sobretudo eu acho que é muito pouco falada nos seus aspectos mais duros para as mulheres, mais difíceis ou mais até ambíguos, não é? Eu acho que muitas vezes as mulheres têm receio de falar sobre determinadas experiências, com medo que isso seja visto como algo negativo, com medo que isso seja percepcionado como elas não amando ser mães e eventualmente até não amando os seus filhos, não é? E eu acho que ainda há um grande tabu em relação ao que nós podemos dizer sobre a vida com os nossos filhos. Acho que há o tabu, e depois acho que são temas de uma grande intimidade que nem sempre são fáceis de ser partilhados. No entanto, essa partilha, não é, que é essa quebra da solidão, não é, eu acho que é absolutamente essencial. Eu acho que as pessoas a procuram naturalmente com as pessoas próximas, nem sempre encontram, mas eu acho que essa partilha é essencial. E é essencial em parte porque é uma aprendizagem, não é? Porque não há um manual para ser mãe, quer dizer, há imensos, não é? Que tu podes comprar, de pediatras, de especialistas, tens na net, mas no fundo, essas guidelines são coisas que se adaptam muito pouco à realidade de cada um, e a maternidade também é uma coisa muito única, que é vivida de maneira diferente conforme as mães que somos, os filhos que temos, as circunstâncias em que vivemos, não é? E eu acho que falar com outras mulheres é uma maneira de aprender, e a mim interessava muito perceber como é que outras mulheres vivem essa experiência e também o que é que eu podia ganhar dessas conversas que me permitisse aprender para o futuro. Por exemplo, interessou-me falar com mulheres mais velhas que já têm os filhos mais crescidos, no fundo como uma maneira quase de poder antecipar aquilo que eu vou viver, não é? E como me preparar, por um lado. E por outro lado, interessou-me também mostrar estas questões que existem. Há conversas que são mais longas no livro e há outras que são mais curtas. Esta, às vezes, disparidade que existe entre aquilo que nós vivemos e aquilo que nós somos capazes de falar fora das nossas casas, não é? Mesmo em trocas com mulheres com que nos cruzamos todos os dias nas escolas dos filhos, de que é que nós falamos, refletir também um pouco sobre isso, não é? Sobre essa cumplicidade que existe, mas também às vezes a falta dela. Escreveste para as tuas filhas. Como é que as imaginas a acolher esta dádiva? Olha, foi muito engraçado porque quando o livro chegou cá a casa, quer dizer, quando chegaram os meus exemplares de autores chegaram cá a casa, a minha filha estava comigo, porque entretanto fomos apanhadas, como toda a gente, pela pandemia. A minha filha mais velha estava em casa, enfim, para ter aulas por Zoom, como a maior parte das crianças em Portugal. E chegou uma caixa, eu abri a caixa e abrimos a caixa juntas e ela viu o livro e começou a lê-lo e abriu e foi muito bonito vê-la de repente a ler e a tentar ler a primeira página e a reconhecer-se nela. Claro que ela disse: "Mãe, eu vou ler isto tudo." Claro que ela com 8 anos não consegue, nem eu quereria que ela lesse já, mas eu espero que quando elas forem, aliás eu prometi que ia guardar uns exemplares para daqui a 10 anos para ela poder ler, e também a mais nova. Eu espero que elas quando leiam talvez percebam um bocadinho mais de algumas situações que vivem hoje e que talvez não consigam perceber. Às vezes eu acho que as nossas mães também são um mistério para nós, não é? Os filhos são um mistério para nós porque ainda estão a crescer, estão-se a desenvolver e nós não sabemos como é que eles vão ser. Mas as mães também são um mistério para os filhos, não é? Porque têm reações às vezes que nós não esperamos, não são perfeitas, como às vezes nós gostaríamos que fossem, e sobretudo têm uma vida privada que eu acho que os filhos durante muitos anos não pensam nessa vida das mães, não é? Nessa vida que elas têm com os outros, e a vida também delas interior, não é?
Eu acho que no fundo, apesar do livro descrever muito a nossa vida do dia a dia, todos esses gestos que implicam uma vida de família com várias crianças, no fundo o que eu estou a descrever também é a minha vida interior, não é? E portanto no fundo eu acho que quando elas o lerem mais tarde, o que vai acontecer é que me vão conhecer melhor. Eu acho que isso é sempre bom. Susana, será que nos podes partilhar algum excerto da tua obra? Claro que sim, com muito prazer. Eu vou ler um bocadinho do terceiro capítulo, que é um destes capítulos em que eu escrevo na primeira pessoa e conto um bocadinho da minha vida. Abro um bocadinho a janela para ela. Quando ela acordava à meia da noite, eu repetia tudo. Cantava as mesmas melodias, apenas mais baixinho, e fazia exatamente os mesmos gestos. O quarto das crianças tinha uma zona de dormir e outra de brincar, dividida por uma estrutura de madeira pombalina que tinha ficado à vista nas obras de remodelação do apartamento, e eu atravessava a ombreira cuidadosamente no escuro com ela ao colo. Passeava com ela pelo quarto, tentando não pisar brinquedos. Outras vezes, deixava-me estar no mesmo lugar, junto do berço, balançando o corpo suavemente como um barco atracado. As noites sucediam-se, indistinguíveis, até parecerem uma noite só, que durava meses, talvez anos. E os meus braços eram um eterno retorno, mas aquele gesto de embalar era talvez o único que sempre me tinha parecido intuitivo. Para quase tudo, eu tinha feito uma aprendizagem difícil, mas não para embalá-las. Daquele momento em que embalava a minha bebê, à noite, não havia testemunhas, nem havia registros, não havia fotografias para os álbuns. Aquele era o momento menos documentado da minha vida como mãe, possivelmente o momento menos documentado da maternidade em geral. E talvez fosse aquele de que eu iria ter daí a muito tempo mais saudades, porque era o único que viveria exclusivamente na minha memória. Obrigada, Susana. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Foi um prazer igualmente. Até breve. Deus.